Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos Espíritos, no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje iremos tratar da questão número 481 a 483. Mas antes de darmos início ao estudo dessa semana, daremos início com a prece de abertura. Então, elevamos o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, o nosso Criador, e agradecemos por mais essa encarnação, onde estamos caminhando, progredindo, aprendendo através do estudo e com o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe o seu exemplo de amor e o teu Evangelho de luz. Mentalizamos também os nossos mentores e os benfeitores que contribuem com a nossa tarefa. Vamos nos harmonizando, vamos nos inspirando e nos preparando para a compreensão, para a reflexão do estudo dessa semana. Que nós possamos também levar toda essa condição harmoniosa para dentro dos nossos lares, através do Evangelho no lar, através das preces. Vamos nos habituando desse alimento tão necessário em nossa existência, que é o alimento espiritual. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo dessa semana. Então, nós estamos no livro número 2, no capítulo número 9, do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E essas questões de 481 a 483 vai falar sobre os convulsionários. Então, Kardec pergunta na questão número 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que produzem os indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E eles respondem, sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, e os que têm feito cair no ridículo. E dentro dessa questão, ele continua com mais um questionamento. De que natureza, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Qual é a natureza desses espíritos? E eles respondem, de natureza pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Então, aqui nessa questão 481, Kardec está perguntando sobre essa condição desses convulsionários, se os espíritos têm alguma participação nesses fenômenos. Então, para a gente entender primeiro essa questão, vamos entender o que são esses convulsionários, que Kardec cita aqui. Então, Kardec chama de convulsionários, aqueles médicos que se submetiam a sessões de magnetismo, de hipnose, junto à sociedade daquela época. Então, naquela época tinha essa condição de alguns fenômenos que aconteciam, geralmente na ambiência na Europa, lotava-se teatros, centros ali de encontro de pessoas e se cobrava ingresso
para ver esses fenômenos acontecer, que eram essas questões dos convulsionários, né? Então, era tido assim como um espetáculo, né? Uma condição de que tinha ali um médium nessa condição, e vamos entender então, né? Então, primeiramente, quando a gente fala convulsionário, nós não estamos falando de pessoas epiléticas que entram em convulsão, porque isso seria uma questão orgânica, né? A epilepsia. Então, é uma condição do corpo físico, né, que se encontra debilitado na parte neuronal e que entra em convulsão devido a essa debilidade da fraqueza desse sistema nervoso. Então, aí nós não estamos falando dos epiléticos, né? Então, esses convulsionários, eles eram os médiums do passado, né? Que tinha a utilização do magnetismo, então uma forma de mediunidade, né? O magnetismo humano. E a gente já viu vários tipos de mediunidade e aqui nós estamos falando dos médiuns que naquela época tinha essa utilização dessa capacidade do magnetismo humano. O que é o magnetismo humano? Nessa força mental, nessa força que nós temos, né? Uma força mental que ali ela, movida pela vontade, alguns médiums têm essa condição e ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos muitos usando o magnetismo para fazer curas, né? Para auxiliar, para socorrer, para levar uma palavra. Então, a gente vê a utilização do magnetismo para o bem, mas não era isso que acontecia naquela época, né? Então, ele está falando daquela época, né? Então, quando a gente lê aqui Kardec, a gente está falando daquela época, né? 1850 e tantos, né? Então, naquela época se observava isso. Então, eram médiums que no passado tinham essa utilização do magnetismo humano e eles eram utilizados, né, por pessoas que tinham essa capacidade de hipnotizar, né, que eram os hipnotizadores ou magnetizadores. Muitas vezes eles eram usados ali para dar espetáculos perante o público, né? Então é desse médium que Kardec está falando. Então, algumas pessoas tinham poder do magnetismo, né? Uma pessoa tinha o poder de magnetismo ou da hipnose e utilizava esses médiums chamados de convulsionários, né? Para que eles pudessem obedecer às ordens, às orientações, os comandos, as sugestões desses chamados magnetizadores. E saber, agora vem a pergunta, né? Nessa situação, tinha presença de espírito atuando nessa situação? Então, sabemos, né, que nessa condição também tem a presença de espíritos, porque esses médiums, que eles eram chamados de convulsionários, eles tinham mediunidade. Portanto, eles se conectavam, né, com a espiritualidade durante esses fenômenos. Só que muitas vezes esses convulsionários e magnetizadores, né, usavam esses atributos para ganhar dinheiro, né, para fazer entretenimento, ganhar dinheiro, para ter um destaque social. Então eles faziam um mau uso, né, desse recurso, né, dessa capacidade que eles tinham. E eles acabavam sendo, né, atraídos por espíritos pouco elevados. Então, sim, tinha participação, né, pela sintonia, pelo objetivo de que estava sendo feito o fenômeno. Então, tudo isso vai atraindo, né, as afinidades, as simpatias,
né? Então, se eu penso em dinheiro, se eu sou ganancioso, ou se eu tenho o desejo só de usar isso para entretenimento e para ganhar dinheiro, eu vou atrair espíritos pouco elevados, né? Então, vamos dar continuidade na questão número 482, já que agora a gente consegue contextuar, né, o que eram esses convulsionários. Então, na próxima questão, Kardec pergunta: como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crise pode acontecer subitamente em toda uma população? Então, aqui ele está falando, né, se poderia ter ali uma histeria coletiva, né? Todo mundo ali meio que em transe, convulsionando, né? E se isso poderia se abranger para uma população, para um grupo de pessoas. E eles respondem: efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos magnéticos, para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. E aqui tem um comentário de Kardec, ele vai explicar. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece sem dificuldade as do sonambulismo e do magnetismo, que oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outros, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores. Não se pode duvidar que os que sofrem crise não estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Então, essa condição, ela funciona dessa maneira, né? É como se fosse um imantando o outro por simpatia e afinidade. Então, muitas vezes ali naquela condição, né, e ele explica aqui, muitos perdem a sensibilidade. A gente pode pensar aqui, né, o que acontecia naquela época. O faquir, por exemplo, né, ele deitava numa cama de pregos e ficava ali por dias, semanas, sem comer deitado e sem sentir dor, né? Então, eles não sentiam dores porque eles estavam ali sobre o efeito, né, dos magnetizadores, que causavam neles, de certa forma, uma dormência no corpo físico, né? Então, esse magnetismo, ele atua no sistema nervoso, né? E também, no caso dos desencarnados, também atuando. Pode estar ali atuando duas forças, desses hipnotizadores, dos magnetizadores, e também dos desencarnados, nessa condição de afinidade. E isso pode envolver e se estender num grupo de pessoas, porque eles estão ali, aquele grupo, de uma certa forma, sendo influenciado por conta desse magnetismo. Então, muitas vezes, por conta de uma comoção geral, né, as pessoas podem sentir a mesma sensação, né, da falta da sensibilidade, né, por essa telepatia do pensamento, a sensação, né, simpática das dores, ou a perda da sensibilidade em relação às dores, né? A gente pode dar um exemplo aqui, né, de pessoas que estão em combate. Quando elas estão ali no frenesi, né, elas estão super excitadas ali no momento do combate, porque é um momento de tensão e todos estão juntos ali lutando, né, para vencerem, né, para atuar naquela situação. Então eles ficam ali excitados naquele frenesi e isso atua em um grupo inteiro. E muitas vezes elas podem ser feridas no combate e nem perceberem. Só vão perceber depois que passar aquela situação,
né, de luta, de excitação. Então, só percebem depois o ferimento. E a gente vai, e isso acontece, né? O combate é um grupo de pessoas, então todas ali imbuídas daquela condição, né? Daquela êxtase, né? Daquela excitação, da situação do momento, e nem perceberem que foram atingidas em combate. Isso é uma espécie, né, de convulsão coletiva. É o que Kardec está aqui explicando, né? Que os benfeitores explicam nessa resposta. E na última questão, na 483, qual é a causa da insensibilidade física que se nota em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes? Qual é a causa dessa insensibilidade física? Por que as pessoas não sentem a dor? Aqui no caso do combate, no caso do faqui, ou pessoas que eram assim imantadas por esse magnetismo e conduzidos até para uma forca, para uma fogueira, né? No século XVII, no século XVIII, né? Como que isso atua, né? E eles respondem. Em alguns é um efeito exclusivamente magnético, nessa força mental. Então, aquele, né, o hipnotizador, o magnetizador, ele atua com uma força mental sobre aquele que está sendo magnetizado. Então, tem essa troca, né? Magnetizadores e magnetizados. Ele atua e age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certa substância. Hoje a gente vê remédios, medicamentos, né, para transtornos, né, de várias patologias, e eles atuam ali naquela parte neuronal, a parte química, né? Então, esse magnetismo, ele atua da mesma forma como se fosse um remédio atuando no sistema nervoso. Em outros, é a exaltação do pensamento que enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-lhe do corpo para se transportar ao espírito. A exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada. Então tem essas duas situações. Ele pode agir, né, sobre esse magnetismo diretamente no sistema central, ou a outra forma é a exaltação do pensamento. É como se todo o foco do espírito tivesse em outra coisa. Então ele não ouve, ele não vê e ele não sente. A exaltação, né, o estado da consciência alterado, a transe, tira ele desse foco. Então essa exaltação, por exemplo, fanática e o entusiasmo, oferece frequentemente, aqui é um grifo de Kardec, né? A exaltação fanática e o entusiasmo oferece frequentemente nos suplícios, né? Aquilo que nós falamos, de pessoas que são conduzidas para fogueiras, né? De forma como se estivessem num sonambulismo, em um transe, né? E não temem o que vai acontecer, né? Estão ali anestesiadas. É o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico, frequentemente um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura já faria, né, essa pessoa estremecer. Então, esse magnetismo, ele atua, né, diretamente nesse sistema nervoso, né, como se fosse um anestésico. Então, vistos, né, que esses fenômenos dependem de uma causa física. Então, depende
ou de um hipnotizador, ou de um magnetizador, ou ação de certos espíritos. Então, ela pode ser espontânea ou provocada, né? Então, depende dessas duas causas, né? Pode-se perguntar como ele se pode depender da autoridade para acessar certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é que senão secundária. Eles não fazem mais do que se aproveitar de uma disposição natural. Então, a autoridade suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha a exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava de abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação do espírito é direta e espontânea. Então, aqui a condição moral, né? A firmeza moral, a condição da afinidade, né? Da nossa posição de usar, né? Toda a nossa mediunidade, né? Porque aqui a gente está falando dos composicionários, né? Eram médiuns da antiguidade, e nós, enquanto médiuns de hoje, né? Como nós usamos as nossas faculdades, né? Então, levar à luz, né? Essa é a premissa do médium dos dias de hoje. Nós não estamos aqui para lotar, né, mais os teatros, cobrar ingresso para ver fenômenos, né, para ser joguetes na mão, né, de espíritos, muitas vezes, que têm ali dívidas conosco ou nós com eles. Né? Nós estamos aqui na nossa condição, né, de servidores, de colaboradores de Deus. Então, levar a luz onde há trevas. Essa é a nossa condição da mediunidade de hoje, nessa obra de Deus, né? Somos aqui discípulos de Jesus, somos os trabalhadores do Cristo. Então, o nosso objetivo é estender o amor onde quer que seja. E Jesus, né, deu a prova de como usar essa força espiritual, esse magnetismo, né, essa força mental, né, usar para o bem, usar para a cura, usar para consolar, para levantar os caídos, para instruir. Então, quando se tem esse objetivo, né, quando nós temos o alcance da nossa condição, né, dessa sensibilidade de nos conectarmos, né, com o mundo dos espíritos, alcançaremos o nosso objetivo maior, que é usar toda essa força mental, toda essa força, né, que seja do magnetismo, que seja de qualquer tipo de mediunidade, a favor do bem. Porque aqueles que usavam isso lá atrás, no passado, já nos trouxeram, né, essa condição de entendimento, que colheremos tudo aquilo que plantamos, né, na lei de causa e efeito. Então, já se passaram esses séculos, né, onde as pessoas usavam essa capacidade para espetáculos. E eram joguetes na mão de espíritos e se perdiam nessa condição e caíam no ridículo. E muitas vezes, né, adoeciam todo o seu corpo físico nessa condição. Então, que nós possamos refletir, né, porque o livro dos Espíritos, ele nos traz a compreensão para que possamos entender, né, qual é o nosso real objetivo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.